Relutantemente, eu tomo conta dos filhos do meu meio-irmão todas as noites, mas um dia liguei para a esposa dele e disse que não poderia continuar cuidando deles todos os dias. Agora, ela pediu o divórcio e fui culpada por arruinar o casamento deles. Oi pessoal, meu meio-irmão Aaron, de 36 anos, se casou há 8 anos e tem 2 filhos. A filha mais velha tem 5 anos e o filho tem apenas 3 anos. Eu, uma mulher de 34 anos, nunca fui muito próxima dele, já que não crescemos juntos. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena e tinham a guarda compartilhada de mim. Meu pai começou a namorar minha madrasta quando eu tinha 17 anos, então eu já era bastante crescida, assim como Aaron. É por isso que nunca nos sentimos muito próximos e nunca moramos juntos como uma família. Quando minha madrasta se mudou para a casa do meu pai, eu já tinha saído para a faculdade. Tive a sorte de conseguir um emprego logo em seguida, então nunca olhei para trás e desde então tenho vivido sozinha. Não me entenda mal, eu não tenho nenhum problema com minha madrasta, e o mesmo vale para Aaron, mas eu não os consideraria exatamente como minha família, já que não somos tão próximos. Eles são a família do meu pai e eu respeito isso, mas é só isso. No entanto, como disse, nunca tivemos problemas e recentemente Aaron se mudou para minha cidade com sua família há 10 dias. Ele tem um novo projeto em que está trabalhando aqui e vai morar aqui por talvez 1 ano ou mais. Foi bastante conveniente para sua esposa também, porque os sogros dele também moram aqui, e como o pai dela está muito doente, a esposa dele poderia ficar com a família durante o dia até que ele voltasse do trabalho. Meu pai me disse que queria que eu mostrasse a cidade a ele e o ajudasse a se estabelecer, e eu fiz isso. Presumi que depois disso, minhas responsabilidades estariam terminadas, pois eu estava apenas tentando ser gentil. Mas por alguma razão, Aaron assumiu que eu estaria à disposição dele a qualquer momento e começou a deixar os filhos dele comigo todas as noites. Isso começou há quase 7 dias. Ele simplesmente apareceu na minha casa com as crianças, já que eu tinha dado a ele meu número e endereço caso precisasse de ajuda com alguma coisa, e pediu para eu cuidar delas por 1 hora ou algo assim. Ele prometeu que voltaria o mais rápido possível. Ele me disse que tinha trabalho urgente no escritório, então precisava voltar, e como sua esposa havia decidido passar as noites com seus pais por causa da saúde do pai, ele não poderia esperar que ela cuidasse das crianças também. Eles eram novos aqui, então não tinham uma babá e estavam contando comigo. Para ser honesta, eu não gosto muito de crianças, mas como ele tinha trabalho e era novo na cidade, concordei em ajudá-lo até encontrar uma babá. Eu não estava feliz com esse arranjo, porque mesmo trabalhando em casa, ainda estou trabalhando. Depois que termino, realmente não quero fazer nada além de passar um tempo sozinha. As crianças são legais, e devo reconhecer que Aaron não deixava as crianças na minha casa por mais de 1h30, e ele sempre era muito pontual ao buscá-las de volta e me agradecia por cuidar delas. Mas isso começou a acontecer todos os dias e nos últimos 7 dias, eu não tive um momento para mim mesma durante as noites. 2 dias atrás, eu até disse a Aaron que ele precisava procurar uma babá, porque eu não poderia fazer isso todos os dias, e ele prometeu que procuraria. Ontem eu tinha planos de sair com meus amigos à noite, já que era domingo, e eu até disse a Aaron de manhã que não poderia cuidar dos filhos dele naquela noite, mesmo sendo sábado, e eu sabia que o trabalho dele não exigia que fosse ao escritório em um sábado, mas apenas para garantir, eu ainda disse a ele. Mas a campainha tocou no mesmo horário de sempre, e eu estava começando a me maquiar. Quando fui até a porta, já tinha um discurso preparado na minha cabeça e sabia que assim que abrisse a porta, iria dizer a Aaron que não poderia cuidar das crianças dele hoje, já que tinha dito a ele sobre meus planos. Mas nunca tive a oportunidade de fazer isso, porque ele simplesmente deixou as crianças na minha porta, e assim que abri a porta para dizer que não poderia cuidar delas, ele saiu dirigindo e me deixou com as crianças. Foi bastante esperto da parte dele, tenho que admitir. Ele ficou fora da minha casa no carro só o tempo suficiente para me ver abrir a porta e depois foi embora. Ele deixou um bilhete com a filha que dizia desculpe, mas não significou nada para mim, porque agora eu teria que cancelar os planos que fiz. Eu estava muito chateada e ainda mais irritada porque ele tentou ser mais esperto que eu. Tentei ligar para ele para pegar as crianças, mas o telefone dele estava desligado. Então, na minha raiva, decidi ligar para a esposa dele. Ela e eu nunca interagimos muito, só a conheci no casamento deles e depois algumas vezes nos feriados. Mas eu tinha conseguido o número de telefone dela alguns dias atrás, quando eles se mudaram para cá. Liguei para ela e disse que na semana passada, Aaron vinha deixando as crianças na minha casa todos os dias, ao mesmo horário, e depois sumia por 1 hora ou algo assim. Embora eu soubesse que tinha concordado em cuidar delas até encontrarem outra pessoa, eu não podia fazer isso nos finais de semana também. Disse a ela que Aaron tinha deixado as crianças na minha casa, mesmo eu tendo dito que não estaria disponível para cuidar delas hoje, e estava muito chateada com tudo isso.
Disse a ela que entendia que eram novos no lugar e precisavam de tempo para se estabelecer, mas não era assim que se comportava, e que eu não podia incentivar isso mais. Então precisava que ela viesse buscar as crianças. Ela não disse muito, apenas disse ok, e que viria buscar as crianças em breve. Depois de meia hora, ela apareceu na minha porta. Ela estava muito séria, e nem falamos. As crianças foram com ela, e eu não verifiquei meu telefone, já que ia sair para beber com meus amigos, e só faço isso 1 ou 2 vezes por mês. Então gosto de ficar longe do meu telefone e viver o momento. Não recebi nenhuma notificação de ninguém, já que meu telefone estava no modo não perturbe na noite passada, e só verifiquei meu telefone esta manhã. Tinha cerca de 1000 chamadas perdidas, mensagens e correios de voz de todo mundo, meu pai, Aaron e até minha madrasta, o que era estranho, porque ela e eu não falamos muito, a menos que seja uma emergência. Estava muito confusa então, antes de ligar para alguém de volta, decidi ler algumas das mensagens que essas pessoas me enviaram. A maioria delas eram acusações de que eu era uma idiota e diziam que não precisava falar com a esposa de Aaron sobre nada do que estava acontecendo. Ainda estava muito confusa, então decidi ligar para meu pai primeiro. Assim que liguei para ele, ele começou a gritar comigo e disse que eu tinha arruinado o casamento de Aaron. Mesmo assim, eu não fazia ideia do que ele estava falando, e meu pai finalmente me disse que por causa do meu telefonema, a esposa de Aaron descobriu que ele não estava indo ao parque com as crianças, como havia dito a ela, e na verdade as deixava na minha casa e saía sozinho. Além disso, Aaron também mentiu para mim sobre voltar ao escritório para trabalhar, porque depois do meu telefonema, a esposa dele contatou um colega de trabalho dele, que disse que ninguém do departamento realmente precisava trabalhar aos domingos, e ele definitivamente não estava lá. Para verificar, ela foi até lá para ver se o carro dele estava no local de trabalho, e não estava. Ela até falou com 2 mulheres que estavam saindo do prédio e elas disseram que ninguém realmente trabalha depois de sair, e especificou o tipo de carro que Aaron dirigia. Elas deixaram claro que nos últimos 7 dias, ele foi ao trabalho na hora certa e saiu exatamente às 17 horas, mas nunca voltou, como ele afirmava que tinha que fazer na última semana. Elas também disseram que Aaron tinha começado a trabalhar recentemente, então sua carga de trabalho não era tanta quanto a dos outros, e ele sempre conseguia terminar seu trabalho dentro do horário de expediente e saía na hora certa, então elas não sabiam por que ele precisaria voltar, muito menos nos finais de semana. Claramente, ele estava mentindo e agora, por causa do telefonema que fiz, suas mentiras foram descobertas e ela o confrontou, mas ele se recusou a dizer a verdade, e ela ameaçou deixá-lo e levar as crianças. Ela já se mudou com as crianças na noite passada para ficar com seus pais, e agora ele estava numa confusão. Eu também achava estranho que ele precisasse voltar ao trabalho depois de sair todos os dias por uma semana. Isso realmente não fazia sentido para mim, mas não questionei, porque não parecia ser da minha conta e eu tenho muito que me preocupar. Então, por que eu me importaria com isso? Mas agora, depois de ouvir tudo isso do meu pai, percebi que Aaron mentiu sobre muitas coisas para muitas pessoas, e como ele estava sendo pego, agora estava me culpando por tudo. Então disse ao meu pai que embora fosse muito triste que a esposa de Aaron decidisse acabar com o casamento porque ele mentiu para ela, mesmo sendo exatamente o que ele merecia, e provavelmente faria o mesmo se estivesse no lugar dela, não via como eu tinha algo a ver com isso. Então meu pai disse que se eu nunca tivesse ligado para a esposa de Aaron, nada disso teria acontecido. Foi bastante exasperante e irracional, então, disse a ele que tinha que fazer aquela ligação porque tem uma vida e planos próprios, e não ia me desculpar por viver minha vida do meu jeito. Mas ele continuou dizendo que eu traia a família e que deveria ter ficado com as crianças e falado com Aaron quando ele viesse buscá-las, em vez de contatar a esposa dele e criar problemas para ele. Foi muito irritante porque ele estava tentando colocar a culpa de toda a situação em mim. Então, explode e disse que não era eu quem estava mentindo para o meu parceiro. Então, se alguém deveria ser culpado, esse alguém era Aaron, e ele deveria estar sendo repreendido agora, não eu. Mas ele continuou dizendo que o que fiz não era certo para a família e que precisava pedir desculpas a Aaron, porque ele estava bastante chateado com o que estava acontecendo. Eu disse a ele que não devia desculpas a ninguém e que ele deveria estar dizendo tudo isso a Aaron agora, porque ele é quem precisa arrumar sua vida. Então meu pai disse que eu era sua família, e isso não é o que famílias fazem umas às outras. Eu disse que ele definitivamente não era minha família, mas apenas a família do meu pai. Isso pegou de surpresa, e ele perguntou se eu realmente não considerava Aaron minha família, e eu reiterei que não. Ele então perguntou se eu considerava a esposa dele como família, e eu ainda disse não porque é a verdade. Não considero. Não cresci com eles, nunca se preocuparam em construir um relacionamento forte comigo, e eu estava bem com isso, mas ao mesmo tempo, isso também significa que não os considero minha família. Era muito simples e realmente não acho que disse nada ofensivo.
Não é como se eles me considerassem muito próxima deles também, então qual é o problema? Mas depois que eu disse isso, meu pai começou a soar muito rude e me disse que se era isso que eu pensava, não tínhamos mais nada a discutir, e desligou na minha cara. Eu estava genuinamente confusa. Alguns minutos depois que ele terminou a ligação, ele me mandou uma mensagem dizendo que sempre esperava que eu respeitasse ele e as pessoas que ele amava e pelo menos desse uma chance a ele, mas eu obviamente já tinha decidido que não ia respeitar minha madrasta e meu meio-irmão, e ele devia certas coisas a eles também, então decidiu não falar mais comigo, porque o que eu fiz a Aaron não era aceitável. Ele também mencionou que Aaron nem estava me causando muito inconveniente. Eu trabalhava em casa de qualquer maneira, e ele sempre deixava as crianças depois que eu terminava o trabalho, e as pegava dentro de 1 hora então. O que eu fiz não foi legal, e agora eu nem entendo o que fazer. Eu sou a culpada por ligar para a esposa do meu meio-irmão para pegar os filhos deles porque eu não queria tomar conta deles? Atualização 1. Então decidi não pedir desculpas a Aaron, porque meu pai estava apenas tentando me fazer sentir culpada, e agora vejo isso. Já se passaram alguns dias desde a última vez que falamos, e não recebi nenhuma mensagem dele desde então. Sei que ele está muito irritado comigo, mas não há muito que eu possa fazer. Conversei com minha mãe sobre isso, e ela me disse que meu pai estava sendo irracional, e ela quase nunca fala mal do meu pai, já que ainda se dão bem, mas desta vez, ela disse que meu pai estava agindo de forma irracional e me disse que falaria com ele. Ontem ela me ligou à tarde e disse que tinha falado com meu pai por telefone, e eles acabaram brigando também por causa disso, porque ela ficou do meu lado, e ele disse que ela estava incentivando a coisa errada, então acabaram brigando, e agora não estão falando mais um com o outro também. A briga deve ter sido feia, porque quando minha mãe me ligou ontem, ela estava muito irritada, e dado o temperamento dela, ela raramente fica assim com alguém, mas, quando estava conversando comigo, ela disse que não iria falar mais com meu pai até que ele me pedisse desculpas, porque as coisas que ele disse eram absolutamente ilógicas e injustas. Aparentemente, ele me chamou de criança mimada e disse que eu tinha crescido e me tornado alguém que não se importava com ninguém além de mim mesma, e é por isso que dedurei meu meio-irmão, sem sequer considerar as consequências do que estava fazendo. Quando minha mãe tentou me defender, meu pai a interrompeu e gritou com ela, dizendo que se ela estava do meu lado, não tinham mais nada a discutir, porque ele não queria falar com ninguém que estivesse incentivando o meu comportamento. Quando minha mãe me contou tudo isso, fiquei muito irritada e embora inicialmente tenha pensado em perdoar meu pai se ele viesse a seus sentidos e me pedisse desculpas, agora não tenho tanta certeza. Não acho que vou falar com ele, mesmo que ele se desculpe, porque as coisas que ele disse não são verdadeiras e, mais importante, são muito dolorosas também. Não sou uma criança, então ele não pode dizer o que quiser e sair impune. Sou uma mulher adulta, tenho minha própria vida, e se meu pai vai ser um idiota comigo, vou simplesmente cortá-lo da minha vida e seguir em frente. Atualização 2. Muitas coisas aconteceram desde minha última atualização. Ontem à noite, finalmente recebi uma mensagem do meu pai. Faz quase 2 semanas desde a última vez que falamos. Depois disso não interagi com ele, e minha mãe me contou muitas coisas que ele disse sobre mim, e eu não tinha interesse em falar com ele depois disso, mas esqueci de bloqueá-lo. Então ele me enviou uma mensagem dizendo que a esposa de Aaron aparentemente entregou os papéis do divórcio para ele há alguns dias, e ele estava arrasado. Isso realmente me irritou, porque não sei por que ele estava me dando uma atualização sobre a situação quando eu nem tinha perguntado sobre isso. Sabia que ele estava tentando esfregar na minha cara e fazer parecer que era minha culpa, então, apenas ignorei e bloqueei o número dele depois dessa mensagem. Então, ele me ligou do número do trabalho e perguntou se eu não tinha vergonha ou se não tinha sentimentos, porque aqui meu irmão estava se divorciando por minha causa. E mesmo assim, eu não conseguia me desculpar, muito menos tentar consertar a situação. Eu estava muito irritada com ele nesse ponto, então disse a ele que não encontrava nada nessa situação que me fizesse sentir vergonha de mim mesma ou mesmo pensar que merecia me sentir culpada. Também disse que ainda não ia me desculpar. Ele estava se divorciando por causa de suas próprias mentiras, e eu não pedi para ele fazer isso. Apenas expus inadvertidamente suas mentiras, nem mesmo de propósito, e nem considero isso um erro, porque se ele estava agindo assim, provavelmente não merecia sua esposa. Meu pai começou a falar sobre lealdade familiar novamente, e eu o interrompi dizendo que tinha ouvido as coisas que ele disse à minha mãe sobre mim, e a partir deste ponto, realmente não tinha mais interesse em falar com ele.
Disse que se ele queria apoiar o mentiroso, era uma escolha pessoal dele, mas não deveria esperar que eu fizesse o mesmo, porque, como já disse antes, não os considerava minha família, então a lealdade familiar estava fora de questão. É a família dele, ele pode ser leal a ela se quiser, mas, novamente, ele também deveria considerar o fato de que Aaron é um mentiroso e, se ele estava gritando com minha mãe por incentivar meu comportamento, eu poderia questioná-lo por incentivar o comportamento de Aaron também. Ele começou a gaguejar depois disso, então aproveitei a oportunidade e desliguei na cara dele. Em seguida, bloqueei o número de onde ele havia me ligado, mas algo me diz que ele não vai parar por aqui e vai continuar me ligando repetidamente até eu me desculpar ou, pelo menos, fazer algo sobre isso. De qualquer forma, enquanto não ouvi mais nada do meu pai depois daquela ligação na noite passada, recebi uma visita de Aaron esta manhã por volta das 7. Eu geralmente estou acordada a essa hora para começar meu dia com uma corrida e uma sessão de exercícios e estava prestes a sair para correr quando a campainha tocou. Quando vi que era Aaron, fiquei muito irritada. Disse que era muito cedo para qualquer drama e que não queria interagir com ele naquele momento. Pude ver pela janela que ele parecia estar em péssimo estado, com os ombros caídos, e parecia que não dormia há dias, então definitivamente não trazia boas notícias. Ia ser mais uma discussão dolorosa sobre sua vida, e eu não queria isso tão cedo. Pedi para ele ir embora. Não queria ser rude com ele, porque honestamente achei a visão dele apenas lamentável, mas ele disse que tinha algo muito importante para discutir comigo, então queria que eu abrisse a porta para ele uma vez e depois disso não me incomodaria mais. Quando ele estava falando comigo, estava muito calmo, ao contrário do meu pai, que só estava gritando comigo desde que brigamos. Também me senti mal por ele, então o deixei entrar. Foi muito constrangedor e disse que lamentava ouvir o que estava acontecendo na vida dele, mas disse isso de forma cuidadosa, para não dar a entender que estava realmente me desculpando por ligar para sua esposa, porque não estava, e nem queria que ele pensasse isso por acidente e passasse essa mensagem ao meu pai. De qualquer forma, ele disse que houve muitas discussões sobre o divórcio e coisas assim nos últimos dias, mas finalmente, sua esposa o bloqueou e ele foi intimado. Eu já sabia disso, mas então ele disse que estava pensando em não contestar o divórcio. Isso foi um pouco surpreendente para mim, porque se ele estava lutando pelo casamento até agora, não entendia por que estava desistindo agora. Mas isso não era da minha conta, e apenas esperei que ele chegasse ao ponto da visita. Finalmente ele me disse que na petição de divórcio, sua esposa estava pedindo muitas coisas, porque achava que ele estava tendo um caso, o que ele esclareceu que não era o caso, e isso só tornava as coisas ainda mais bizarras, porque se ele não estava tendo um caso, então por que estava mentindo para todos sobre onde estava indo depois de deixar as crianças na minha casa? Eu não perguntei sobre isso porque novamente não era da minha conta. Finalmente, ele disse que o motivo da visita era porque queria que eu ficasse do lado dele durante o divórcio. Ele continuou dizendo que tudo o que eu precisava fazer era gravar um depoimento dizendo que ele era um bom pai e que, exceto pelo dia em que liguei para sua esposa, não houve problemas em cuidar das crianças para ele, e que ele era muito regular quanto aos horários, tanto ao deixá-las quanto ao buscá-las. Então nunca foi um inconveniente para mim. Honestamente, eu não teria problema em dizer isso, mas estava me incomodando o fato de ele afirmar que não estava traindo a esposa. Se ele não estava fazendo isso, então o que estava fazendo? Além disso, simplesmente não queria me envolver em algo assim, então disse que realmente queria desejar sorte a ele com o divórcio, mas não ia me envolver diretamente nisso. Aaron parecia muito irritado comigo e disse que como ele estava nessa situação por minha causa, o mínimo que eu poderia fazer por ele era isso. Quando ele disse isso, muito educadamente lembrei a ele que ele não estava nessa situação por minha causa, mas porque mentiu para a esposa e deixou os filhos na minha casa sem se preocupar em verificar se eu estava bem com isso. Então, ele teve a decência de parecer envergonhado, mas também disse que sabia que tinha cometido um erro e já estava pagando caro por isso, e eu só precisava fazer esse favor para ele uma última vez. Eu disse que pensaria no assunto, mas isso foi apenas para tirá-lo do meu caminho naquele momento, porque só queria ter um tempo para mim mesma. Depois me levantei, indicando que era a hora de ele ir embora, mas ele continuou sentado no meu sofá. Depois de quase 10 segundos, ele finalmente revelou o motivo pelo qual estava ausente nesses dias. Aparentemente, ele não estava saindo para ver uma amante, mas sua meia-irmã, que também acontece de ser minha meia-irmã. Fiquei genuinamente chocada quando ele disse isso e imediatamente o acusei de mentir para mim. Mas quando ele olhou para cima, disse que esse era o motivo pelo qual eu não tinha sido informada de nada até agora. Ele disse que minha madrasta e meu pai tiveram um filho e que o caso deles tinha acontecido muito antes do divórcio.
Para contextualizar, meus pais estão divorciados há 28 anos, e essa meia-irmã a que Aaron se referia tem 32 anos, mas, como minha madrasta e meu pai não estavam prontos para terminar seus respectivos casamentos na época, decidiram fingir que o bebê era do marido dela. No entanto, o pai biológico acabou descobrindo que a criança não era dele e que ela estava tendo um caso, então ele foi embora e acabaram se divorciando, mas ninguém contou nada à minha mãe. Quanto ao bebê, eles a colocaram para adoção e foi isso. Até agora, só minha mãe e eu estávamos no escuro sobre essas coisas, e meu pai teve muita sorte quando minha mãe mesma sugeriu o divórcio, 2 anos depois de meu pai engravidar minha madrasta, dizendo que não estava feliz no casamento e queria seguir com a vida dela. A situação praticamente se resolveu sozinha, e para garantir que as coisas não parecessem suspeitas, meu pai manteve seu relacionamento com minha madrasta em segredo nos anos seguintes até eu completar 17 anos, e então finalmente se casaram. Foi um plano brilhante, tenho que admitir, sem dano, sem falta. Mas recentemente Aaron descobriu sobre nossa meia-irmã e decidiu que queria construir um relacionamento com ela, e por isso ele estava visitando ela. A esposa dele sabia a verdade, e por isso estavam contemplando o divórcio, mas, finalmente, ela decidiu seguir com o divórcio, porque ainda não estava totalmente convencida de que ele não estava mentindo para ela, e agora ele estava pedindo minha ajuda, porque não conhecia ninguém aqui que pudesse ajudá-lo. Mas eu disse a ele que depois de tudo que descobri, não poderia oferecer nada além de sorte. Era muita informação para assimilar, então disse que precisava processar isso e pensar a respeito, e falaria com ele mais tarde. Quando ele viu que eu estava realmente atordoada com a desonestidade do meu pai, ele finalmente foi embora e disse que lamentava que eu tivesse que descobrir dessa maneira, porque era algo grande, mas ele realmente não tinha outra escolha. Desde então não fiz nada porque tudo está muito confuso para mim agora. Não consigo encontrar uma maneira de contar isso à minha mãe, mas sei que vou ter que contar. Nem acho que aceitei tudo isso ainda, mas as fotos e as provas que Aaron me mostrou eram bastante substanciais e não posso negar. Então é isso. Atualização 3. Oi, já faz algumas semanas desde minha última atualização. Muitos de vocês devem estar se perguntando se eu acabei contando tudo para minha mãe, e sim, contei. Contei a ela tudo o que descobri e inicialmente, assim como eu, ela se recusou a acreditar, mas disse a ela que tinha visto as provas que Aaron tinha, e depois de uma conversa com meu pai, ela percebeu que era verdade. Desde então, cortamos contato com todo mundo. Não estou falando com meu pai, e também disse a Aaron que não ia ajudá-lo com o divórcio. Simplesmente não queria ter nada a ver com o lado da família dele. Não sei se vou entrar em contato com minha meia-irmã, mas por enquanto, tudo está muito recente para seguir em frente. Minha mãe e eu estamos apenas cuidando de nós mesmas por enquanto, e ela é a única família que tenho agora. Tudo isso realmente é uma droga, mas estou tentando seguir em frente aos poucos e reconstruir minha confiança nas pessoas novamente. Depois de beber, desmaiei na casa do melhor amigo do meu marido. Tenho uma sensação terrível de que ele abusou de mim, mas ninguém me diz nada. Todos nós temos 20 e poucos anos. Estávamos tendo uma noite de cinema com alguns amigos, os melhores amigos do colégio do meu marido, que ainda vemos com bastante frequência, Jack e Brian. Jack e Brian e meu marido têm uma dinâmica imatura de fingir serem gays um pelo outro. Às vezes penso que vem de jogar em polo aquático no colégio, mas nunca ultrapassam a linha, são apenas brincadeiras. Jack e Brian são solteiros. Jack sempre foi gentil comigo, muito cavalheiro, oferecendo um casaco quando estou com frio, pequenas coisas que um bom anfitrião faria. Comentários infrequentes sobre o que estou vestindo ou meus atributos emocionais, etc. Suponho que seja assim que ele é com as mulheres. Quando saímos, Jack tenta fazer com que meu marido e eu fiquemos o máximo de tempo possível, mas não se importa muito quando Brian vai embora. Mesmo quando estamos jogando videogames online, Jack tenta nos fazer jogar o máximo de tempo possível, mas também não larga tudo para sair conosco. Recentemente soubemos que mais de um amigo de Jack brigou com ele porque pensavam que ele estava tentando paquerar suas namoradas. Um amigo também nos mencionou que ele gosta de mulheres que não estão disponíveis. Recentemente estávamos na banheira de hidromassagem e Jack tentava explicar algumas técnicas de natação, mas eu não conseguia entender. Ele me perguntou se estava bem tocar minha perna para me mostrar e eu disse que sim. Provavelmente não deveria ter dito sim, mas parecia platônico e seria estranho dizer não. Voltando à noite do cinema, estávamos bebendo um pouco. Meu marido tem acordado mais cedo ultimamente, então ele adormeceu por volta das 10h30 da noite. Ele frequentemente adormece quando saímos com Jack e Brian, e isso nunca foi um problema antes. Ele nos disse para acordá-lo quando a comida chegasse.
Quando a comida chegou, tentei fazer cócegas na mão do meu marido e dizer seu nome, mas nada funcionava. Então Brian começou a se aproximar das calças do meu marido e acho que fez cócegas nas pernas e quadris dele. Eu disse para ele parar. Acho que Brian percebeu isso como uma piada, e como ele sentiu que era uma piada, pensei que talvez não fosse tão sério. Eu não queria ser a esposa controladora e arruinar suas brincadeiras ou tornar o momento estranho, então fiquei calada. Se eles tirassem as calças dele, eu definitivamente diria algo. Quando não estava olhando, Jack tirou o cinto do meu marido e se gabou de poder fazer isso com uma mão. Foi então que meu marido acordou. Ele segurou meu pulso e disse meu nome com raiva. Você sabe melhor. Eu disse que sabia melhor e saí furiosa. Ele me seguiu para falar comigo, mas me tranquei no banheiro. Precisava de espaço. Estava muito envergonhada e com raiva pelo fato de que ele segurou meu pulso. Basicamente, ele me agrediu na frente de seus amigos. Legalmente falando, qualquer contato físico indesejado de maneira rude ou com raiva é uma agressão. Ele estava essencialmente sugerindo que eu estava tirando as calças dele na frente de seus amigos ou fazendo coisas sexuais na frente deles, o que é embaraçoso e me fez sentir vulnerável e desconfortável. Ele me culpou por todo esse incidente quando tentei impedi-lo. Sei que poderia ter feito mais. Sei que foi estranho e tenho a tendência de duvidar da minha intuição. Depois de um tempo no banheiro, desci as escadas e voltei para onde estávamos. Meu marido tinha ido para um quarto de hóspedes dormir. Fui ver como ele estava e ele queria que eu ficasse com ele. Eu não estava com sono, ainda precisava de espaço e não queria que minha noite terminasse tão mal, então voltei para ficar com nossos amigos. Ele não gostou nada disso e ligou para o meu telefone para me dizer para ir ficar com ele. Acabei indo para o quarto de hóspedes para falar com ele e não resolvemos nada. Entendo que ele se sentiu violado e vulnerável e estava confuso e bêbado. Ele me disse que não me agrediu porque não me bateu. Ele me disse que nem se lembrava de ter segurado meu pulso, então não foi culpa dele porque não estava em seu juízo perfeito. Ele me disse que segurou meu pulso porque eu estava mais perto dele, o que nem era verdade. Ele me disse que não achava que era eu que estava fazendo isso, que sabia que eram eles e foi por isso que disse que eu sabia melhor. Depois voltou atrás e disse que quando percebeu o que realmente tinha acontecido, que eu não tinha tirado o cinto dele, se sentiu mal e acabou dizendo a Jack e Brian para nunca mais fazerem isso, que ele descontou em mim porque eu não estava disposta a ir dormir. Decidiu nos levar para casa de carro. A viagem dura 40 minutos. Enquanto estávamos dirigindo para casa continuando a discussão, fiquei um pouco assustada porque ele estava com raiva e falando de maneira arrastada. Não me senti confortável dizendo para ele não dirigir. Ele me disse 2 vezes que eu deveria ter deixado meu orgulho de lado e dormido no quarto com ele. Perguntei sobre isso quando ele estava sóbrio e ele manteve o que disse. Chegamos em casa e dormimos. Nos dias seguintes tentei falar sobre como ele não deveria ter dirigido. Ele me disse que sua raiva o tinha deixado sóbrio e que eu nunca me importo quando Brian ou Jack dirigem bêbados. Eles nunca estão realmente bêbados quando dirigem e definitivamente nunca falam de maneira arrastada. Ele me disse que não teria dirigido se eu tivesse concordado em dormir no quarto de hóspedes com ele. Eu disse que ele poderia ter dormido na cama do quarto conosco como sempre faz. Ele me disse que não se intencionalmente adormece naquela cama. Não é verdade porque ele literalmente nos disse para acordá-lo quando a comida chegasse porque não é a cama dele. Ele disse que não confiava em mim para ir para o quarto de hóspedes quando estivesse pronta para dormir. Ele disse que estava tentando me proteger. Perguntei se ele achava que Jack faria coisas comigo sem meu consentimento e ele disse que não, mas que não confiava quando estávamos ambos bebendo devido aos sentimentos reprimidos de Jack por mim. Mas ele também diz que me conhece e sabe que eu nunca faria algo para atrair sua confiança. Isso parece tudo muito confuso porque e eu realmente quero saber o que aconteceu. Quando Jack está bêbado, ele flerta comigo com negação plausível. Meu marido geralmente não capta as pistas sociais, mas mesmo ele percebe isso. Jack é muito mais ousado quando meu marido não está por perto, mas ainda faz isso de uma maneira que pode negar depois. Exemplos de coisas ousadas que ele me disse: que posso trocar meu maiô na frente dele, como se fosse mais conveniente do que ir ao banheiro próximo. Sugeriu que fossemos nadar nus. Ele fez outras coisas que por alguma razão, não consigo lembrar agora, mas sempre disse não. Ele também nos incentiva a beber. Meu marido e eu falamos sobre isso e ele acha que Jack está apaixonado por mim. Eu acho que Jack só quer dormir comigo independentemente de tudo. Depois de um incidente particular em que ele pediu para tocar minha perna para me mostrar uma técnica de natação enquanto estávamos na banheira de hidromassagem, eu disse a Jack que ele estava muito confortável comigo e que precisava respeitar nosso relacionamento. Jack disse que sentia que isso vinha do nada, que éramos seus melhores amigos e que ele nunca faria algo assim, etc. Meu marido dá a todos o benefício da dúvida. Ele não gosta de cortar pessoas ou se afastar delas, a menos que sejam absolutamente, indiscutivelmente 100% horríveis.
Quando digo a ele como me sinto em relação a pessoas que são horríveis comigo e que quero me distanciar delas, ele diz que não é permitido ter amigos e que se fosse por mim, ele só teria um amigo. Então, ele sabe como me sinto, mas não fiz ele cortar Jack nem nada, e simplesmente continuamos com a amizade como de costume. Agora para o problema particular. 2 meses atrás, meu marido ficou super bêbado enquanto estávamos com Jack e outro amigo, Brian, de 24 anos, além do amigo de Jack, Zach, de 26 anos. Meu marido acabou desmaiando no banheiro. Lembro-me de verificar ele e ele continuava dizendo que queria mais tempo. Mais tarde, tomei um gole da bebida dele por acidente. Ele tinha colocado tequila extra em uma margarita enlatada e confundi a lata dele com a minha. Minha memória começa a ficar turva por volta das 11h30, talvez 30 minutos depois de meu marido ter ido ao banheiro, mas não me lembro de ter bebido tanto a ponto de desmaiar. É possível, mas tenho sido cuidadosa para não beber muito perto de Jack. Talvez eu não tenha sido cuidadosa naquela noite. Por volta da meia-noite tiramos uma selfie em grupo. Não me lembro de nada disso, mas lembro dos pensamentos e sentimentos que estava tendo no momento. Jack colocou o braço em volta de mim para a foto, mas sua mão estava tocando o meu traseiro. Lembro de pensar que era estranho, mas não podia ter sido de propósito. Isso realmente aconteceu? Mas lembro de pensar em como ele fez de novo, e isso significava que definitivamente aconteceu da primeira vez também. Na foto, posso ver apenas o reflexo do braço dele em volta de mim. Isso foi pouco antes da meia-noite. Não lembro de nada depois disso. No dia seguinte, acordei no quarto de hóspedes ao lado do meu marido, coberta de vômito e sem sutiã. Meus sapatos estavam colocados ordenadamente um ao lado do outro e havia uma garrafa de água ao lado. Não tínhamos lençóis nem cobertores nem nada, apenas um colchão. Quando tomei banho, encontrei um grande hematoma no meu traseiro. Depois de me arrumar para sair e descer as escadas, encontrei meu sutiã no chão da cozinha. No dia seguinte, perguntei a Brian como conseguiu o hematoma e por que meu sutiã estava na cozinha. Brian disse que por volta das 2h da manhã, eu caí nas escadas enquanto tentava ir ao banheiro. Como meu marido estava no banheiro de cima, tive que descer. Brian disse que nunca cheguei a descer. Ele disse que não sabia porque meu sutiã estava na cozinha, mas que provavelmente o joguei para baixo, o que é estranho, mas não fisicamente possível, já que ele disse que eu estava a apenas 3 degraus do topo e há uma parede lá. Ele também disse que me ouviram cair, me ajudaram a subir e me colocaram na cama porque eu estava sonolenta. Ele disse que eu estava completamente bem antes disso. Ele me disse que Jack disse a ele para colocar meu marido na cama enquanto Jack me colocava na cama, porque eu já tinha feito minha vez, já que eu estava verificando ele anteriormente. Brian disse que depois disso ele foi embora. Então eu enviei uma mensagem a Jack perguntando quão forte eu caí e ele disse que não sabia. Perguntei a Jack se ele sabia como meu sutiã foi parar na cozinha e ele disse que honestamente não tinha ideia. Eu disse a ele que isso estava me incomodando e ele não respondeu. Uma semana atrás, perguntei a Jack pessoalmente o que aconteceu. Ele ainda disse que não tinha ideia. Eu disse que não queria acusá-lo de nada, mas que me lembrava que não era uma noite normal e ele perguntou o que eu queria dizer. Fiquei com raiva e disse que me lembrava dele tocando o meu traseiro e que ele literalmente está fazendo isso na foto em grupo. Ele disse que fica carinhoso quando fica bêbado e pediu desculpas se me fez sentir desconfortável. De novo, disse que genuinamente não sabia como meu sutiã foi parar na cozinha. Perguntei se fiz algo embaraçoso e ele disse que não, que estávamos todos assistindo YouTube. Ele me disse que eu estava tomando shots com eles, o que raramente faço. Perguntei se consegui chegar ao banheiro e ele disse que talvez. Ele disse que me colocaram na cama depois que caí. Não consigo acreditar que nem Jack nem Brian saberiam como meu sutiã saiu. É improvável que eu estivesse vagando sozinha no andar de baixo e tirando meu sutiã. Meu marido disse que se Jack realmente fez algo, ele o cortaria, mas realmente não acredita que algo tenha acontecido. Ele acha que eu só fiquei quente ou desconfortável e tirei meu sutiã, mas não estávamos na cozinha. Ele ainda confia em Jack sozinho comigo. Me senti tão deprimida por isso e meu marido me disse para tentar me distrair em vez de continuar pensando nisso. Eu só preciso de um fechamento, preciso de uma explicação. O fato de que não sabemos se algo aconteceu me deixa sem palavras. Não posso fazer meu marido cortar Jack sem provas explícitas. Meu marido também não estaria disposto a fazer isso sem ter 100% de certeza de que algo aconteceu. Realmente não sei para onde ir a partir daqui. Tenho a suspeita de que talvez ele tenha colocado algo na bebida do meu marido. Meu marido continua desmaiando quando saímos com ele, mas pode ser que meu marido continue bebendo demais. Literalmente adicionou mais álcool à bebida dele. Não tenho provas de nada. Me sinto perdida e sozinha. Estou desesperada por apoio. O que você acha que aconteceu e o que devo fazer? Atualização 1. Meu marido quer que eu confronte Jack novamente. 30 de novembro de 2023.
Expliquei ao meu marido porque estava tão insistente que Jack poderia ter feito algo. Parece que ele entende mais agora, mas ainda está tão focado em seus próprios sentimentos. Não posso acreditar que Jack fez isso comigo. Pensei que ele me amava platônica. Mente. Outra coisa aconteceu naquela noite. Contexto: há alguns meses, meu marido segurou meu pulso com raiva enquanto estava bêbado e me repreendeu depois que Jack e Brian violaram um limite seu. Talvez eu explique isso nos comentários, me avise. Quando disse a Jack e Brian que verificaria meu marido no banheiro, na noite em que postei sobre Brian, ele disse certifique-se de que ele não esteja com raiva. Se bem me lembro, ele riu um pouco quando disse isso. Contei ao meu marido o que Brian disse e ele ficou bravo e magoado que Brian diria isso. Ele respondeu que não tinha certeza se poderia continuar sendo amigo de Jack ou Brian. Ele tem falado sobre como não quer perder amizades, mas parece disposto a considerar cortar laços quando machucam. Mas se me machucarem, tudo bem. Mas agora ele mudou de ideia e ainda quer que eu tente ser amiga deles. Ele quer que eu fale com Jack novamente e diga a ele que não contarei ao meu marido o que ele diz, mas que só quero saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite e diga a ele para nunca mais me tocar. Não acho que isso funcionará. Ele disse que respeitará minha decisão, mas provavelmente ainda será amigo dele, não importa o que eu decida. Finalmente tive a oportunidade de contar à minha melhor amiga o que aconteceu e ela disse que está decepcionada com meu marido, que só toma meu lado quando é conveniente para ele. Estou no meu limite com a reflexão sobre tudo o que aconteceu no nosso relacionamento e como mereço algo melhor. Informações adicionais. Comentário 1. Estávamos bebendo com Jack e Brian no quarto de Jack, sentados na cama. Meu marido queria dormir um pouco porque ficou sonolento e também tinha bebido bastante. Perguntamos se ele queria que o acordássemos quando a comida chegasse, já que havíamos pedido comida. Ele disse que sim. Quando a comida chegou, tentei acordá-lo suavemente, mas ele não acordava. Pode ser um dorminhoco profundo, especialmente quando está bêbado. Comecei a sussurrar seu nome, depois a dizer seu nome, fazer cócegas na mão dele, dar tapinhas, mais coisas, mas não funcionava. Então Brian começou a fazer cócegas nas coxas dele e eu disse para parar. Não fui firme com isso. Brian continuou fazendo isso. Brian já fez piadas no passado que me fizeram sentir tensa e eu não queria ser a esposa controladora e rígida. Jack e Brian costumavam praticar esportes juntos e ainda fazem piadas sobre serem gays ou se tocam de maneira brincalhona. Então pensei, ok, meu marido os conhece há mais tempo do que a mim, talvez isso esteja bem com meu marido. Então, enquanto me virava para pegar minha bebida, Jack tirou o cinto do meu marido. Virei-me e ele se gabou de ter feito isso com uma mão. Assim que isso aconteceu, meu marido acordou e foi quando ele segurou meu pulso e disse, você sabe melhor. Estava absolutamente mortificada. Eu disse, eu sei melhor, tirei meu pulso da mão dele e saí do quarto. Ele me seguiu para fora, então me tranquei no banheiro por cerca de 20 minutos. Depois disso, meu marido disse que fez isso porque estava chateado comigo por não protegê-lo, mas também disse que não se lembrava por que fez isso. Quando eu disse que era agressão, ele ficou bravo comigo e disse que não era, que nem se lembrava de ter feito isso. Mais tarde, meu marido queria perguntar a Jack se o que ele fez foi tão ruim e Jack disse que sim, foi ruim. Acho que meu marido pensou que Jack diria que estava tudo bem. Perguntamos a Jack o que ele achava que meu marido estava dizendo quando disse isso e Brian disse que pensava que meu marido estava bravo comigo porque pensava que eu era quem tinha tirado o cinto dele na frente dos amigos. Estou tão envergonhada dessa situação. Estou envergonhada de que Jack e possivelmente Brian pensem que meu marido suspeitaria de mim fazendo isso na frente de seus amigos. Sinto que essa situação os fez pensar que quando fico bêbada posso fazer coisas sexuais loucas de qualquer maneira. Depois de me acalmar um pouco, fui para o quarto e meu marido não estava lá. Ele tinha ido para o quarto de hóspedes, então fui vê-lo lá. Ele disse que queria que eu ficasse com ele, mas eu ainda queria espaço. Ele não se desculpou e também ainda estava bêbado. Voltei para o quarto onde estavam Jack e Brian. Jack me disse para abrir outra lata. Disse que já tinha bebido o suficiente, mas ele tentou me convencer. Então meu marido ligou para o meu telefone e me pediu novamente para ir dormir com ele. Eu disse que não estava pronta para ir dormir com ele. Ele ficou chateado e decidiu nos levar para casa. Ele foi e disse aos amigos para nunca mais fazerem isso, que ele descontou em mim, mas estava arrastando as palavras e com raiva de mim no caminho para casa. Estou chateada que eles não disseram a ele que tentei impedi-los. Quando disse que estava chateada por ele ter dirigido bêbado, ele disse que não estava tão bêbado e depois também me culpou por ele ter dirigido bêbado porque eu não quis ficar no quarto com ele. Disse que ele poderia simplesmente ter voltado para o quarto conosco, e ele disse que nunca dorme voluntariamente na cama de outra pessoa, mesmo que ele literalmente tenha feito isso naquela noite e frequentemente o faz. Entendo que estava tentando me proteger, embora quando estava sóbrio, disse que confiava tanto em mim quanto em Jack. Mas eu gostaria que ele tivesse voltado para o quarto conosco ou algo assim.
Realmente não sei qual seria a solução porque eu precisava de espaço e entendo que não era uma situação segura, mas dirigir bêbado também não é correto e nenhum de nós estava em condições de dirigir. Já sei que a bebida é um problema também. Estou indo para a terapia, preciso encontrar um novo terapeuta porque a anterior não tinha muito problema com a situação que descreve aqui. Comentários sobre por que OP não sai. Comentário 2. Não estou no ponto onde posso ser estável e independente por minha conta. Preciso fazer muito trabalho em mim mesma. Tenho lutado com a depressão há um tempo e tenho dificuldade em cuidar das minhas necessidades diárias. Não posso estar sozinha ainda. Ele faz muito por mim no dia a dia e sei que ele se importa comigo até certo ponto, mas já disse a ele antes que às vezes não sinto que ele me ama. Ele diz que claro, me ama. Hoje fiz uma longa caminhada e muitas afirmações. Percebi quão gravemente minhas necessidades não são atendidas e o pouco respeito que recebo de mim mesma e das pessoas ao meu redor. Sei o que preciso fazer e parte disso é construir confiança em mim mesma. Primeiro, quero fazer caminhadas diárias e afirmações todas as manhãs e manter essa promessa para mim mesma como um primeiro passo. Ainda não jantei embora esteja com muita fome, então provavelmente deveria fazer isso também agora. E preciso aprender a estar bem passando tempo comigo mesma. Passei tempo longe dele e cada vez fico muito triste. Pensei que era porque sentia falta dele, mas acho que também pode ser porque tenho expectativas de comunicação, etc., e ele me decepciona. Sinto-me constantemente desapontada. Também preciso construir e fortalecer meu sistema de apoio muito. Neste ponto, parece que ele não está disposto ou não é capaz de fazer as mudanças que preciso, mas tenho muito a descobrir e colocar em ordem antes de tomar decisões impulsivas. É incrível para mim que alguém perguntou qual era sua prioridade principal e ele disse que sua carreira, embora saiba quão rochoso está nosso relacionamento. Não sei se ele percebeu, mas isso fala muito para mim. Atualização 2. Acho que o melhor amigo do meu marido me salvou enquanto estávamos bêbados, mas ninguém me dirá a verdade. 28 de janeiro de 2024. Postei há alguns meses sobre o melhor amigo do meu marido, Jack, que constantemente me paquerava com negação plausível. Lembrei vagamente que ele tocou meu traseiro uma noite e nada depois disso. Acordei na manhã seguinte e encontrei um grande hematoma no meu traseiro e meu sutiã na cozinha de Jack. Meu marido também desmaiou e todos tinham histórias semelhantes, mas detalhes contraditórios. Muitas pessoas me perguntaram se algo aconteceu desde então ou checaram como estou, então pensei em dar uma atualização. Também preciso de mais conselhos. Agradeço àqueles que realmente se preocupam com como tenho estado. Antes de entrar em detalhes, queria me dirigir àqueles que estão usando minha história em outras plataformas. Embora isso não seja o pior que passei, foi uma experiência muito dolorosa para mim e para que alguém se aproveite da minha dor, especialmente quando estão mudando drasticamente minha história em algo que provoca comentários de culpabilização da vítima. Eu gostaria de poder dizer que não posso acreditar que há pessoas assim. Se virem esta história em qualquer lugar que não seja a minha página no Reddit, saibam que não aprovei o uso dela. Em outro tópico, sei que deveria ter agência sobre com quem escolho passar o tempo. Meu marido teve vários amigos que foram maus comigo no passado. Um deles fez uma piada sobre mim pelas minhas costas e eu ouvi quando estava voltando para o quarto. Tínhamos planos com ela no dia seguinte e decidi que não iria. Ele implorou para eu ir e disse que não iria se eu não fosse. Senti-me mal porque viajamos para fora da cidade para vê-la e alguns outros amigos na área, então fui. Sim, não sou seu animal de estimação, mas essa é também a história. De qualquer forma, tenho estado bem e mal. Estou tomando controle da minha própria vida de novo, mais ou menos cuidando de mim mesma, indo para a terapia. Não vimos Jack nem Brian em pessoa desde o post original. Meu marido e eu temos ido para a terapia de casal e as coisas estão indo bem. Temos um terapeuta de casal incrível e consegui convencê-lo a fazer terapia individual também. Progresso lento, mas constante. Tem sido muito útil ter alguém mais falando com ele porque finalmente está entendendo. Odeio que não possa ser eu a dizer algumas coisas a ele, mas espero que eventualmente ele entenda. Temos muitas coisas para trabalhar, uma delas sendo minha capacidade de decidir se quero passar tempo com seus amigos ou não. Falei com meu marido mais sobre a situação antes da terapia de casal. A terapia individual realmente não tem sido útil para a situação, talvez esteja além da capacidade dela. Ainda não mencionamos isso na terapia de casal. Ele entende mais. Meu marido disse que pensou inicialmente que eu não tinha certeza se algo tinha acontecido, mesmo que Jack tenha tocado meu traseiro. Ele disse que é porque expliquei a ele que meus pensamentos estavam muito nublados e cheios de dúvidas no momento. Ele não entendia que eu tinha certeza que aconteceu, já que me lembro que aconteceu pelo menos 2 vezes. Ele também pediu para ver a foto e como está bastante borrada, pensou que talvez nada tivesse acontecido. Mas eu disse a ele que sabia que Jack tocou meu traseiro e ele entende isso.
Além disso, Jack basicamente admitiu essa parte quando falei com ele. Meu marido realmente queria que eu confrontasse Jack e queria confrontá-lo ele mesmo para ter seu próprio fechamento. Ele diz que será capaz de dizer se Jack está mentindo. Sinto-me muito estranha sobre isso. Sinto que já tentei. Queria que fosse em uma situação onde ele não sentisse que eu estava coletando provas ou obtendo testemunhas. Queria que fosse o mais honesto possível e genuinamente nunca quis denunciá-lo. Genuinamente só queria a verdade. Sei em meu interior que algo aconteceu. Sinto que confrontar Jack de novo é pedir problemas. Ele não é uma pessoa segura e sinto que minha agência está sendo novamente tomada pelo meu próprio marido. Entendo que ele queira saber exatamente o que aconteceu, mas eu também. Tentei e não funcionou. Não vejo isso como produtivo. Só estou tendo uma resposta de medo ao pensar nisso. Só quero seguir em frente agora. Jack impulsivamente ligou para meu marido há 2 meses, algumas semanas depois de ter a conversa 1 a 1 com ele. Basicamente nos ignorou por 2 semanas. Nessa chamada, meu marido começou a fazer perguntas indiretas sobre aquela noite, mesmo sabendo que eu não queria que ele confrontasse Jack. E Jack continuou dizendo que não sabia e dando detalhes que contrastavam com o relato de Brian. Perguntei a Brian quando ele estava completamente bêbado em uma festa que fiz. Jack e Brian estavam lá. Isso foi antes de eu fazer o post original. Nessa festa, Brian estava fazendo todas as minhas amigas e eu nos sentirmos desconfortáveis. Ele estava muito toquetão com todas nós e agressivo comigo. Disse algo realmente estranho na frente de todos, incluindo os pais do meu marido. Jack disse a Brian quando ele ficou sóbrio que deveria se desculpar comigo, mas Brian não disse nada até meu marido ligar para ele. Brian tem estado estranho desde então. Basicamente ignorou meu marido durante os últimos 2,5 meses devido ao trabalho. Jack também basicamente ignorou meu marido depois de sua chamada há 1,5 meses até agora. Então Jack enviou uma mensagem ao meu marido e quando ele não respondeu, enviou uma mensagem ao nosso grupo de chat dizendo que ele e Brian estão cozinhando hoje e que deveríamos nos juntar a eles na casa de Jack. Isso trouxe tudo de volta de novo e agora estou pensando nisso de novo. Meu marido queria confrontá-lo, mas claramente não gostei dessa ideia. Meu marido gosta de fazer coisas impulsivamente quando está emocional, mas disse a ele que deveríamos falar com nosso terapeuta primeiro antes de tomar uma decisão como essa. Ele aceitou isso. Ele me perguntou o que queria fazer em relação a responder a mensagem ou não, e eu não tinha certeza. Obviamente, ambos decidimos que não íamos esta noite. Ele decidiu que queria não responder e ver se Jack menciona algo. Disse que quer que Jack e Brian passem o tempo juntos e conversem, agora que Brian tem estado estranho com ele. Sente que Brian esteve envolvido nisso. Quer que conversem hoje e decidam nos contar. Meu marido tem uma visão muito otimista do mundo às vezes, então é onde estamos. Área cinza incerta, esperando. Ver o nome de Jack no telefone do meu marido me dá uma resposta de medo no meu corpo, não tão ruim quanto experimentei com situações semelhantes no passado. Sei que só quero superar isso e esquecê-lo. Agora, enfrentando essa situação de novo, me fez dissociar e querer me isolar. As coisas não têm sido ótimas ultimamente, mas têm melhorado. Só quero me concentrar nisso, não no passado. Mas como posso fazer meu marido aceitar isso? Isso é algo que tenho o direito de fazer, impedir ele de buscar seu próprio fechamento? Ele diz que cada vez que vê algo que lembra Jack, fica triste. Quero dizer, como você acha que me sinto? Mas isso não é muito empático, então não acho que seja o certo a dizer. Ele diz que não se sente bem deixando a amizade desaparecer, que quer que Jack saiba a razão para a amizade terminar. Quero que ele siga em frente, mas não posso dizer isso porque, novamente, isso não é empático. Mas é injusto para mim não dizer isso, que é o que preciso para curar. Que já sei em meu interior que algo aconteceu e isso é suficiente para mim. TLDR. Nada aconteceu porque tanto Jack quanto Brian parecem ter nos evitado. Meu marido está triste e quer confrontar Jack, acha que Brian esteve envolvido. Falar sobre isso de novo me retraumatiza. É justo que eu priorize minha cura sobre o fechamento do meu marido? Informações adicionais, comentário. Luto para saber onde está a linha entre ser um capacho e ser controladora. Acho que meu marido acredita que sou controladora, carente, sensível, neurótica, e só saber que ele acredita nisso me leva a ocupar menos espaço. Mas tive a chance de falar com ele novamente, ele realmente mencionou isso. Notou que estava me distanciando. Disse que esse momento não iria desfazer todo o progresso que fiz em cuidar de mim mesma. Sabe que tenho trabalhado duro e fazendo muito para cuidar de mim no último mês, ainda mais do que fazia antes de tudo isso acontecer. Constantemente luto com minha saúde mental. Disse a ele que sentia que isso me fez retroceder e me fez reviver a situação de novo. Perguntou se queria bloquear Jack e disse que não queria dizer a ele o que fazer. Quero que ele faça o que acha que deveria fazer. Decidiu bloqueá-lo e disse que sempre pode mudar de ideia. Perguntou se deveria bloquear Brian.
Perguntei se ele achava que deveria bloquear Brian e decidiu não fazer isso por agora. Eu também decidi bloquear Jack. Separadamente, dei a ele um resumo completo dos eventos. Acho que dizia que era difícil para ele saber quem cortar quando não sabia exatamente o que tinha acontecido. Pensei que seria útil dizer tudo o que temos certeza que aconteceu entre Jack e Brian e basicamente como ambos são ruins, haha. Ele achou útil. Estava cabisbaixo e me dizendo para ficar fora do meu telefone. Secretamente estava tentando escrever isso, mas disse a ele que estava nas redes sociais. Disse que precisava do meu apoio. Disse a ele que isso não aconteceu com ele, mas comigo, que embora obviamente o afete, eu sou a mais impactada. Que minha escolha foi tirada de mim naquela noite, até onde foi não sabemos, e mereço uma escolha no que acontece a seguir. Que ouvir tudo de novo me dói. Ele ainda está um pouco preso mas eu também sofro. Sim, não estou dizendo que você não sofre, mas ele concordou em fazer o que sinto que preciso. Às vezes muda de ideia ou esquece, mas espero que não faça isso desta vez. Acho que você está certo sobre ele querer ver seus amigos e eles convencerem ele. Você está absolutamente certo de que ele é realmente ruim em me ouvir e confiar em mim. Acredita que sou ansiosa e não dou aos outros o benefício da dúvida. Ele realmente disse isso ao nosso terapeuta. Ele é muito ruim com empatia. Quando se trata de animais, é ótimo com empatia e dá a todos, menos a mim, o benefício da dúvida, então realmente parece uma questão de respeito. Seus pais são da mesma forma, então acho que é como foi criado. Ele pode mudar eventualmente, mas tenho que metaforicamente bater minha perspectiva na cabeça dele ou ter alguém mais explicar isso para ele. É cansativo e exaustivo, e junto com o fato de que sou muito propensa a duvidar de mim mesma, isso é péssimo. Eu o amo e me sinto tão feliz com seu progresso até agora, mas parece um projeto muito grande tentar mudá-lo para um parceiro mais maduro, disponível e amoroso. Estou cansada e mal consigo cuidar de mim mesma. Como posso criá-lo emocionalmente? Não sei. Atualização 3. 4 de fevereiro de 2024. Acho que vocês ficarão orgulhosos de mim com esta atualização. Algo mais aconteceu e ele conscientemente traiu meus desejos e me colocou em último lugar de novo. Como resultado disso e de tudo mais combinado, decidi me separar do meu marido e estou ficando com alguns familiares. Disse a ele que precisava de um tempo longe dele para pensar. Não quero explicar a situação neste post porque não é relevante para meus posts anteriores, mas se muitas pessoas quiserem saber, posso falar sobre isso em profundidade na minha conta pessoal. Quando disse a ele que ia ficar com minha família, ele disse que nunca faria isso comigo. Ele sabe que errou e se desculpou por isso, mas não é suficiente se desculpar por algo que continua fazendo repetidamente. Perdi a confiança nele. Estava tão otimista com a terapia de casal, pensei que estava vendo muitas mudanças, mas recentemente ele me disse que sou carente, sensível e controladora, e que o isolo de seus entes queridos e que não tem certeza se ele é o que precisa mudar quando sou eu que tenho uma saúde mental horrível e implorei por terapia de casal por muitos meses. A situação de agressão sexual é o que finalmente o fez aceitar ir para a terapia. Esta separação tem sido difícil. Eu o amo muito. Ele me ajudou a empacotar minhas coisas. Enquanto empacotávamos, continuávamos chorando e nos abraçando, mas o amor não é tudo o que você precisa. Não posso estar com alguém que é imaturo, egocêntrico e guarda rancor de mim. Não posso estar com alguém que desrespeita minhas necessidades, limites, escolhas e desejos. Não posso estar com alguém que tem tão pouca empatia e consideração por mim que constantemente ignora minhas opiniões e me coloca em último lugar. Minha mãe acha que esta separação será suficiente para que ele comece a me levar a sério, já que é a primeira vez que me separo dele. Mas não estou brincando quando digo que ele e eu temos falado sobre separação ou divórcio por pelo menos meio ano. Não tenho certeza se devo dar a ele um ultimato de ficar na terapia individual semanal por um ano, mostrar que realmente mudou e talvez possamos tentar resolver as coisas, ou se devo simplesmente desistir e seguir em frente. Não sei se ele será capaz de mudar ou se poderei perdoá-lo por tudo, mesmo que ele mude. Preciso de tempo para pensar e adoraria receber dicas sobre limites saudáveis em uma separação, além do que vocês acham que devo fazer. De qualquer forma, estava lendo seus comentários no meu primeiro post sobre a situação de agressão sexual e realmente acho que talvez tenha sido drogada indiretamente. Estava refletindo sobre meu nível de embriaguez no passado. Sim, sei que tenho um problema com álcool. Normalmente quando desmaio, sim, odeio dizer isso, lembro de fragmentos ao longo da noite. As únicas vezes que parei de lembrar qualquer coisa depois de certo ponto, estava com pessoas em quem pensava que podia confiar, uma das quais 100% abusou sexualmente de mim naquela noite, e outra é um cara que foi rumores de ter drogado alguém mais, o mesmo amigo do qual tentei nos distanciar porque ele foi inegavelmente horrível comigo e meu marido não ouviu.
Naquela noite, no entanto, minha memória estava completamente em branco depois de certo ponto. Embora genuinamente não tenha bebido o suficiente antes de desmaiar para estar desmaiada pelo resto da noite. Sim, bebi uma quantidade decente, mas naquele momento estava bebendo muito e regularmente e não desmaiando. Mesmo quando desmaiava, faltavam apenas fragmentos. Bebi a mesma quantidade que normalmente bebia e não lembro de agir de maneira inadequada ou estar muito bêbada antes de desmaiar. As coisas só começaram a ficar progressivamente turvas e Jack começou a ficar carinhoso. Brian até disse que eu estava agindo normal pouco antes de cair e disse que eu estava sonolenta depois de já estar desmaiada por 2 horas e aparentemente tomando shots com eles. Jack me disse no passado que pode notar quando as pessoas estão ficando bêbadas. Sinto que isso é estranho, como se estivesse esperando as mulheres ficarem muito bêbadas para aproveitar, além de que ele me incentivou a beber mais e tomar shots com ele, embora eu odeie shots. Sinto que ele é quem me fez tomar shots naquela noite, se é que isso é o que aconteceu. Perguntei se eu estava pedindo para fazer shots com eles ou se eles me pediram, e ele disse que não sabia. Com a maioria das perguntas que fiz a ele, disse que não sabia. Ele não desmaiou, teve que acordar cedo no dia seguinte. Além disso, meus sapatos estavam colocados ordenadamente um ao lado do outro. Os detalhes inconsistentes entre as histórias que Jack e Brian me contaram, além da falta de disposição de Jack para responder perguntas diretamente e eles nos evitarem depois, são muito suspeitos em retrospectiva. Seus comentários e histórias pessoais foram muito validados, me ajudaram muito, especialmente quando meu próprio marido não acreditava que algo tinha acontecido e literalmente me disse para me distrair. Ele diz que agora acredita em mim, não que isso seja relevante, mas por favor, não me digam que eu deveria ter feito um kit ou deveria ter feito um teste de drogas. É tarde demais e não é útil. Além disso, eles não testam o DNA em kits a menos que você o leve a julgamento, pela minha experiência ao fazer um antes, o que eu não fiz nem farei. E dizem que o álcool é a coisa mais comum usada para drogar pessoas, então é possível que um teste nem mesmo ajude. Dito isso, adoraria receber seus pensamentos e conselhos sobre tudo isso, especialmente sobre os limites que devo estabelecer para uma separação saudável e qualquer outra coisa que você acha que seria útil. Ele continua me enviando mensagens desabafando sobre o trabalho e coisas assim, e realmente não sei se isso é algo com que eu deveria estar bem, e enviando mensagens de boa noite. E isso pode ser uma pergunta estúpida, mas com que frequência devo ligar para ele? Não quero desaparecer completamente e ignorá-lo, mas tenho medo de que quanto mais nos contatarmos, mais provável seja que eu o perdoe injustificadamente sem ele me mostrar que mudará, em vez de escolher a mim mesma. Planejamos continuar com a terapia de casal, o que ajudará com qualquer caminho que eu decida tomar.